Olá a todos, meu nome é Márcio, eu sou nível 2 e nível 3 pela Bend, também sou nível 3 em metrologia para 7 grandezas. Minha formação, sou engenheiro eletrônico, sou engenheiro eletrotécnico e acabei fazendo depois de um tempo um MBA voltado mais para administração. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a organização aí do CIVUI, que é a Conferência Internacional Virtual de Ultrassom, é a primeira conferência. A gente fica muito contente por esse tipo de organização, né? Mesmo durante a pandemia. Então a gente vai tendo algumas oportunidades, algumas saídas, né? Para não ficar naquela sempre presencial. Então, quero agradecer a toda a organização, quero agradecer ao Island pelo convite. E o motivo de eu estar aqui hoje é falar um pouquinho sobre medição de espessura. É como se fosse um mini curso, né? Então a gente vai falar um pouquinho de teoria de ultrassom, vamos falar um pouquinho de como funciona os tipos de cabeçotes existentes hoje. Nem todos, mas vamos pelo menos a parte que é utilizada em pulso eco. Então, eu espero que vocês consigam absorver, consigam aproveitar esse mini curso. No final, eu deixo meu contato e fico à disposição para quem precisar. Ok? Então, vou começar aqui, compartilhar a tela. Então, tá aí. Então, o título que a gente vai trabalhar, vai falar hoje é a medição de espessura por ultrassom como ferramenta básica, acessível e fundamental na avaliação de corrosão. Então, a gente vai fazer uma primeira parte mais de teoria e mais lá na frente, no final, a gente apresenta alguns vídeos de inspeção por corrosão, a gente vai apresentar também um equipamento que a gente tem aqui, que é da CIUI. Então, vamos seguindo aqui, tá? Bom. Vamos lá. Então, começando lá do início, né? A finalidade do ensaio de ultrassom. Então, é um método não destrutivo que serve para avaliação de descontinuidades internas. Lá no passado, lá no começo, se usava muito para descontinuidades internas. Hoje em dia, a gente já consegue usar para uma série de finalidades. Descontinuidades externas, furos, e assim vai. Tá? Então, pode ser tanto em materiais ferrosos, como também não ferrosos. Pode ser também, estamos falando aí de fibra de carbono, poliuretano, polipropileno com aço carbono. Então, a coisa melhorou muito de décadas para cá, né? Desde lá do início. Então, alguns exemplos são de detecção pelo ultrassom, bolhas de gás infundidos, dupla laminação, microtrincas, corrosão interna, e assim vai. A gama é muito grande. Esse tipo de ensaio acaba visando diminuir o grau de incerteza quando a gente utiliza os materiais. Então, a gente tem certeza, a gente tem confiança naquela peça que ela está sã, que ela está íntegra, que ela não tem falhas internas, que ela não vai me gerar um transtorno no futuro por causa de uma trinca ou uma coisa muito pequena internamente, tá? Então, a gente tem essa segurança, a gente tem essa confiança. Vantagens de trabalho com ultrassom. Então, detectar descontinuidades em grandes profundidades. Existem casos aí de 8 metros, 10 metros, né? 10 mil milímetros. Então, pessoal, o ultrassom chega nisso? Chega. Lógico, eu não posso ter uma peça um material
que absorva muito o som. Porque se tiver uma peça que absorva o som, ele não vai chegar a quase nada. Enquanto ele caminha na peça, ela acaba segurando esse som. Ela vai baixando, ela vai absorver. Conforme vai passando pelos grãos, ela vai absorvendo, vai absorvendo. Então, se estivermos falando de um material com uma granulação boa, orientada, fina, aí a gente chega nesses valores, né, de 10 metros. Podemos detectar descontinuidades de 1 milímetro até menor, bem menor mesmo, viu? Lógico, só lembrando que a descontinuidade, a gente vai falar um pouquinho mais também, mas aproveitando, o tamanho da descontinuidade ou da falha que pode ser encontrada depende muito da frequência que o cristal, que o transdutor está vibrando, né? Então, se a gente trabalha com uma frequência muito baixa, a gente acaba perdendo em resolução, porém a gente ganha muito em penetração. Melhor precisão na determinação da posição da descontinuidade do que outros ensaios. Então, ele te dá um posicionamento bem interessante, a depender da técnica, tá? Somente é necessário acesso a uma superfície, também depende muito da peça, mas normalmente um acesso só já é suficiente. Existe uma indicação instantânea de descontinuidade, então não preciso aguardar a revelação, como é usado em radiografia, né? Você tem que fazer a revelação, aguardar um tempo. Por exemplo, líquidos penetrantes, a mesma coisa. Você limpa a peça, joga o líquido, espera, tal. Então, espera revelar, dá um tempo para secar, dá um tempo para penetrar. Não gera efeitos prejudiciais ao operador. Digo que só suja a unha, né? Vamos dizer que você fica com a unha suja. Você trabalha muito com graxa, óleo, né? Raspa muito o cabeçote, pega no braço a peça. Então, isso aí é meio sujo, só isso. Normalmente é portátil. Tá? Lógico, lá de 20 anos atrás para cá, a diferença de peso de ultrassom mudou muito, né? Hoje existem ultrassons com menos de 1 quilo com bateria. Naquela época, tínhamos, vamos dizer, 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente tinha aparelhos de 6, 8 quilos com bateria. E, beleza, são 6 quilos, 8 quilos nos primeiros 500 metros, né? Mas depois que você anda 2 quilômetros, aquilo lá já vira 20 quilos. Desvantagens. Requer grande conhecimento técnico, então é necessário estudo. Tá? Não é só, o fulano disse que é só botar o cabeçote em cima da peça que eu vou ver um sinalzinho lá. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É lógico que quando tá tudo ajustadinho, tudo lindo, você coloca, apareceu, um defeito, tira. Não é bem assim. Tá? Quer muito estudo. Peças com forma irregular já são mais difíceis de ser inspecionadas, tá? Justamente porque, na maioria das vezes, a gente precisa ver o sinal de retorno que o transdutor forneceu para a peça. Então, se a peça do outro lado não for paralela em relação ao plano que está o cabeçote, isso aí pode gerar um probleminha, porque você não consegue ver se o sinal está voltando, tá seguindo na peça, né? Então, fica um pouco mais difícil, não é impossível, mas fica um pouco mais difícil, né? Precisa planejar bem. Dificuldade na detecção de descontinuidades muito próximas da superfície. É bem complexo isso, tá? Para isso, a gente teria que usar cabeçotes de frequência mais altas, tem que entender como que é esse tipo de falha. Então, tá? É uma desvantagem, é uma dificuldade. Não é impossível, mas é uma certa dificuldade. E é necessário o uso de blocos padrões. Eu digo o seguinte, aparelho de ultrassom, tudo que for ultrassom, medidor de espessura, eu digo que eles são, de uma forma, burros. A gente tem que ensinar para eles
o que é 10, o que é 20, o que é 50 milímetros, o que é 1, 2 e 3 milímetros de furo, de diâmetro de furo. Então, a partir do momento que você ensina ele, ele vai te dar uma resposta boa, uma resposta adequada. Eu digo sempre que o resultado, a precisão, a exatidão da sua medição depende do ajuste que você fez com os blocos padrões lá atrás. Então, se o seu bloco padrão não tiver aquela qualidade boa, foi feito, vamos dizer assim, eu tenho um bloco que é necessário fazer com erosão, né? Um entalhe que deve ser feito com erosão, para simular um defeito de 0,30 milímetros. E o cara faz isso na fresa, né? Então, a gente imagina lá na frente que, se você não ajustou com uma precisão boa lá atrás, lá na frente você também não vai ter um resultado com muita precisão. Só ver se está gravando. Desculpa. Falar um pouco sobre ondas ultrassônicas. Então, quando um som entra na peça, ele faz com que as moléculas da peça se movimentem, né? Se movimentem como se fosse de uma... Você colocar uma boia, vamos falar, igualzinho o pessoal quando pesca, joga a boia lá na frente. Se você quiser empurrar essa boia, você não consegue fazer com que ela vá mais longe sem ficar empurrando a água. Não consegue. Por quê? Ela vai acompanhar o movimento da onda, porém ela não vai percorrer, né? Ela não é aquela molécula que está no meio da peça e vai chegar no final da peça. Não, ela só vai se movimentar. Nisso ela acaba movimentando ou as outras moléculas que estão ao redor dela. E nisso a onda segue, né? O movimento da rolha seria o mesmo movimento dos grãos do material. Mesma coisa. Então, o som, quando penetra na peça, o som é uma vibração mecânica. Então, ele vai fazer o movimento da compressão, ou do core, ou do cisalhamento, que é a onda transversal. Porém, ela não sai daquela posição, né? Ela não, vamos dizer assim, ela não caminha. Ela só movimenta leve. Aqui nós temos uma escala da frequência de som, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Da onde que é o ultrassom. Então, abaixo de 20 Hz, lembrando que 1 Hz é um ciclo, tá? Nossa rede elétrica no Brasil é 60 Hz, são 60 ciclos por segundo, ok? Então, abaixo de 20 nós temos o infrassom. Entre 20 Hz e 20K nós temos o som audível, que é aquele que o tímpano do ser humano tem sensibilidade. O tímpano do cachorro é diferente. O cachorro consegue ouvir frequências muito maiores, né? Não sei se vocês conhecem aquele apito apito de cachorro, né? Então, na hora que você apita, o ser humano não ouve nada, né? Parece que tá zerado, mas o cachorro fica doido, porque a frequência está bem mais alta que isso. Está na frequência audível dele, não do ser humano. Acima de 20 kHz a gente já começa a considerar como ultrassom. Dentro de 50K e 24 MB é onde está o nosso campo ultrassônico de materiais. E o campo preferido de uso dos inspetores
gira aí em torno dos seus 1 mega até 10, vamos dizer assim. O mais usual é de 1 mega até 7,5, é o mais usual, tá? Ondas longitudinais. Ondas longitudinais, estamos falando de compressão. Compressão. Deixa eu tentar colocar aqui. Opa. Estamos falando de compressão. Se nós esticarmos uma mola e empurrarmos ela, ele vai fazer esse jogo aqui, ó. E ela vai andando, a mola. Quando chegar lá no final, na parede, vamos supor que aqui é uma parede, essa onda vai bater e vai refletir para trás, vai vir para trás. Tá? E essa onda vai andando, vai caminhando, até ela perder força. Então, isso se chama onda de compressão, ou ondas longitudinais. Elas vibram na mesma direção da propagação. Normalmente, a velocidade do som longitudinalmente, no aço, né, no aço carbono, gira em torno aí dos 5.920 metros por segundo. Tá? Às vezes, normalmente a gente trabalha com 30 metros a mais e 30 metros por segundo a menos. Gira em torno disso. As ondas transversais. As transversais. As transversais a gente faz este movimento aqui, ó. Imagine uma corda, prende na parede e faz esse movimento. A onda ela vai seguindo o mesmo movimento que você fez a vibração. Tá? Quando bater aqui, ela volta do mesmo jeito. Isso aqui chamamos de ondas transversais, ou ondas de corte, ou ondas de cisalhamento. Normalmente, estamos falando aí no aço de 3.250 metros por segundo. Aproximadamente, estamos a 50% do valor da velocidade longitudinal. Normalmente, aproximadamente é isso, tá? Fazendo uma breve comparação. Existem também as ondas superficiais. As ondas superficiais, elas têm uma vibração na superfície da peça. Olha aqui, ó. Superfície. Aqui também, ó. São ondas superficiais, cada um é de um tipo, tá? A gente não vai chegar nesse... Tem ondas de creeping ou ondas de Rayleigh, mas no caso aqui não vamos seguir por aí. A velocidade sônica superficial do aço carbono gira em torno de 2.900 metros por segundo. Aproximadamente 90% da transversal. Tá? Então, se a gente for fazer algumas medidas de velocidade sônica, tem que dar próximo disso. Tipos de cabeçotes. Tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos. O normal. O normal nós temos a carcaça dele. Nós temos o conector, da onde vai chegar o sinal. Temos um revestimento de proteção, né? Mais um revestimento. Em alguns casos, ele acaba dando um isolamento com a carcaça, né? Então, dá muito problema com terra. Nós temos o cristal piezoelétrico que está aqui, ó. Opa, aqui em cima. Toda essa região aqui. Aqui embaixo nós temos o que a gente chama de matching, ou pode ser... O sapata é uma coisa mais preparada, mais rígida, né? Aqui existe um matching, que é uma pele, como se fosse uma tinta para proteção do cristal, porque como você vai passar isso na peça, então ele pode acabar danificando facilmente. E aqui em cima a gente tem um bloco amortecedor. Então, como que funciona isso aqui?
chega pelo conector um sinal elétrico. Estamos falando de um sinal, um pulso, normalmente um pulso negativo, em torno aí dos seus 200, 100, 200, 300 volts. Esse sinal chega até o cristal PZT. O que é o cristal PZT? Ele faz ele transforma energia elétrica em energia mecânica. E ele vai ter, e o cristal vai ter uma vibração. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer essa vibração. Ele joga sinal vibração mecânica para cima e vibração mecânica para baixo. Quando ele joga para baixo, ela anda na peça. Quando quando chega até um meio, até um meio diferente desse que o som está andando, por exemplo, o ar, estamos falando do final da peça, ele bate nesse final aqui e retorna para o próprio cristal. Tá bom, legal. Mas e o sinal que jogou para cima? Porque tem um sinal para cima também, né? Tem um sinal, ele vibra para os dois lados. Esse sinal que vem para cima, ele acaba entrando no tal do bloco amortecedor. Esse bloco amortecedor tem a função de absorver esse som. Por quê? Porque se não absorver, esse som aqui, de vibração para cima, vai acabar gerando um sinal lá na tela do meu aparelho. Então, por isso que ele amortece. Se eu colocar como se fosse um cimento aqui, um negócio duro pra caramba, o que vai acontecer? Ele vai travar meu cristal não vai conseguir vibrar. Ele não vai ter espaço para vibrar. Então, ele não vibra nem para baixo nem para cima. Então, o sinal vibratório não vai entrar na peça. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter esse bloco que é como se fosse um amortecimento. Ele não é rígido, ele ele não tem uma dureza forte, é quase que um emborrachamento, tá? Não chega a ser emborrachado, mas é quase um emborrachamento. Cada tipo de transdutor tem um tipo de bloco amortecedor, tá? Não é de qualquer jeito isso não. Quando o sinal retorna para o meu cristal, ele transforma energia mecânica, vibratória, em energia elétrica. E aí sobe de novo com o conector e vai até o meu aparelho, aparecendo este sinal, por exemplo. Ok? Então, o sinal saiu do cabeçote, foi interrompido por uma falha, e essa falha apresentou aqui. Lembrando que essa espessura é essa espessura aqui na tela. Ok? Quanto mais longo estiver essa indicação, o pulso mais para frente ele vai, mais para o lado direito da tela ele vai. Então, a característica do cabeçote normal é emitir e receber ultrassom perpendicular à sua superfície. Exemplo de cabeçotes normais. Então, você vê que alguns cabeçotes não têm proteção. É só aquela pele que a gente comentou que chama matching. E outros já existe uma proteção, que a gente chama de membrana, ou sola, ou sapato, ou seja. Então, é colocado bastante acoplante, bastante não, um pouco de acoplante aqui em cima, põe nessa arruela aqui, essa arruela fecha aqui dentro, e aí não tem abertura, não tem oxigênio, não tem ar entre eles, tá? O cabeçote angular. O cabeçote angular, ele tem essa carcaça, normalmente essa carcaça meio, vamos dizer assim, mais comprida do que larga, né? Parece um carrinho. Temos o conector, o cristal está aqui. Notem que o cristal agora ele está inclinado. Tá? Está inclinado. Então ele vai emitir o som neste sentido. Aqui é uma cunha, normalmente é um tipo de acrílico de baixa atenuação, de baixo ruído. Não é acrílico comum, tá? É um acrílico especial. Não se pode usar acrílico comum para isso. E aqui nós temos o bloco amortecedor.
né? Igualzinho ao outro caso. Por que que ele está na lateral? Porque o som, quando ele bate aqui e entra na peça, uma parte entra na peça e a outra parte acaba refletindo. Na hora que reflete, ele vai entrar no bloco amortecedor. Se não tiver o bloco amortecedor, esse som bate nessa parede, volta e volta para o cristal. E aí acaba me aparecendo um sinal na tela. Então, por isso que tem esse bloco amortecedor. A característica do angular: emitir e receber ultrassom obliquamente à sua superfície. Tá? Existem diversos ângulos. Os mais tradicionais ângulos para cabeçote angular são de 45 graus, 60 e 70. Porém, eu preciso de um cabeçote de 55. Isso é possível, tá? É só mexer nessa inclinação aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Mas não é usual. O usual é 45, 60 e 70. Aqui são uns exemplos aí de cabeçotes angulares, tá? Aqui existe uma proteção. Essa região toda aqui, ó, é como se fosse uma proteção. Isso não é matching, tá? Porque o cristal está muito lá para dentro da cunha, do cabeçote. E a gente chama isso aqui de sapata. Né? Então, conforme você vai raspando na peça, toda essa região aqui, como se fosse a sola do nosso sapato, ela vai se desgastando, ela vai se inclinando. Tá? Então, a partir do momento que isso aqui se desgasta muito, o cabeçote acaba perdendo o seu objetivo, o seu ângulo de entrada no material. Né? Então, se ele foi projetado para ter 45 graus, ele não vai ter mais 45, ele vai ter, sei lá, 47 ou 43, ele vai variar um pouquinho. Tá? Então, existem muitos inspetores que, para não perder o cabeçote, quando se desgasta muito aqui, eles acabam colando um acrílico. Tomem cuidado, tá? Primeiro, o acrílico, você tem que saber qual que é a velocidade sônica dele. Que ele vai mudar o índex facilmente da saída do fecho do cabeçote. O índex, por exemplo, tá vendo que tem uma escalinha aqui, ó? Então, a gente tem que determinar qual que é o índice. Por exemplo, aqui está escrito 10. Então, pode ser que o som esteja saindo nessa posição na parte de baixo do cabeçote. Se você põe um acrílico muito grosso, tal, esse sinal ele muda, né? Ele pode ir para trás ou para frente. E isso pode atrapalhar na inspeção. Então, com o cabeçote angular, normalmente a gente faz inspeções em solda. Normalmente em solda, angular para solda é fantástico. Por quê? Porque a gente tem aqui a abertura do bisel. Então, como ele é inclinado, eu tenho o meu cristal também inclinado. O som bate a 90 graus aqui e consegue retornar, né? Dá para ver aqui, ó. Consegue retornar. Bateu a 90, volta. Volta para a mesma posição. Tá? Então, se eu tiver um entalhe, uma falha nesse sentido, aqui, ó, olha o meu problema. O som vai bater e vai acabar se perdendo. Aí nesses casos, a gente usa outros tipos de técnicas aí de inspeção, com ultrassom também, mas a gente não vai entrar nisso agora. Okay? Chama tandem. Então, quanto mais próximo for esse ângulo aqui do cristal deste daqui, mais energia eu vou ter de retorno no meu cristal e o sinal vai ser mais alto na minha tela de aparelho, aparecendo menos ruído. Okay? Existem também os cabeçotes duplo cristal. Como que eles funcionam? Eles têm um conector, no caso aqui são 2 conectores. Cada cristal é independente um do outro, sendo que um é somente emissor
e o outro somente é receptor. Então, nesse caso aqui, só esse aqui emite. E o receptor somente recebe. Por quê? Se eu tiver... notem que ele é inclinado, né? Os dois são inclinados, têm a mesma inclinação. Estamos falando aí, às vezes, de 5 graus, 7 graus, depende do foco do cabeçote. Se eu tenho uma peça muito fina, eu quero inspecionar coisas muito próximas da superfície, eu não consigo com os outros. Por quê? Quando o cristal ele vibra, ele se autogera um ruído, vamos dizer, um sino, um pulso. Esse pulso acaba aparecendo lá na frente, né? Lá na tela. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é do ultrassom, né? Qualquer coisa. Isso aqui é um sinal que é gerado por esse cristal, né? Quando o cristal ele vibra, ele faz esse movimento aqui, ó. Só que para ele existe um amortecimento. Então ele faz isso aqui. Quando ele se contrai, ele acaba gerando um sinal alto, que é esse cara aqui, que a gente chama de pulso inicial. Então, todos os transdutores, os cabeçotes, que possuem apenas um conector, chamados monocristal, eles vão ter esse sinal. Porém, esse sinal é muito forte. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho, sei lá, por volta de 50 milímetros, e aqui é quase 10, ou seja, se aparecer um sinal por aqui, ó, esse pulso inicial me mascara a minha falha. Ou seja, defeitos próximos da superfície, inspeções próximas da superfície, é meio que impossível com cabeçotes de monocristais. Tá? Então, por isso que tem os cabeçotes duplo cristal. Ele emite, se tiver uma falha aqui próximo, ele consegue receber do outro lado. E notem também que o cristal não está na superfície do cabeçote. Ele está lá para cima, justamente para fazer uma inclinação. Então, como que funciona o cristal? O objetivo dele, um emite e outro cristal recebe. Para detecção de falhas ou inspeção de espessuras próximos da superfície. Então, imaginem que eu tenho aqui um cristal, os dois cristais, né? Estão lá dentro. Então, este emite e este recebe. Então, ele tem esse movimento aqui, ó. Emitiu o som, andou na peça, voltou. Entrou no meu receptor, eu tenho um sinal. Se eu tiver uma peça muito espessa, uma espessura grande, o que vai acontecer? Esse sinal vai sair do emissor, continua e ele volta. Só que ele não volta muito no receptor, ele volta com um sinal muito baixinho. Então, eu vou ter problemas. Então, cabeçotes duplo cristal foram projetados para coisas pequenas que eu digo espessuras pequenas, próximas da superfície, inspeções próximas da superfície. Acho que é assim que segue. Aqui são alguns exemplos de duplo cristal. Alguns exemplos de cabeçotes duplo cristal. Okay? Notem que todos eles possuem dois conectores. Tá? Sempre um emitindo e outro recebendo. Alguns cabeçotes têm uma... se você inverter os cabos, ele pode gerar um sinal mais baixo, tá? Mas normalmente não tem isso, tá? Normalmente é indiferente. Os cabeçotes, eles têm uma convenção, né? Você vê aqui, ó, tem um símbolo de receptor e um símbolo de emissor, tá? Porque às vezes ele tem uma eletrônica embarcada lá dentro um pouquinho diferente. Uma diferença muito pequena, tá? Às vezes eu já vi cabeçote chegar a diferenças de 3, 4 dB se você inverter. Tá? Mas hoje em dia eu não tenho visto muito isso, tá? É indiferente
o tipo se inverter o emissor com o receptor. Acoplamento. Tá? Então, temos aqui o meu cabeçote, temos aqui minha peça. Aqui é um exemplo de chapas planas. E aqui, entre o cabeçote e a peça, eu tenho ar. Tá? O ultrassom que a gente trabalha não percorre no ar. Tá? Nessas frequências que a gente usa, não percorre no ar. Então, se eu deixar o cabeçote levantado da minha peça, o som não vai passar. Ok? Já existem cabeçotes que você não usa acoplamento. Mas aí é outra coisa, estamos falando de outra história, tá? Estamos falando mais voltado para baixíssima frequência, concreto, essas coisas. Então, nesse caso aqui, para o nosso uso, vai ter ar. Se tem ar aqui, o som não passa. Então, eu preciso usar um tipo de acoplamento, tá? Neste caso, não haverá passagem da vibração mecânica produzida pelo cabeçote na peça. Né? O cristal ele tenta fazer uma vibração para baixo, mas não tem nada embaixo. Né? Então é necessário o uso de um acoplante. Água, óleo, glicerina, graxas, metilcelulose. Olha, tem diversos tipos de acoplante aí que a gente acaba usando, né? Às vezes, se você está no meio do campo aí, não tem muito o que fazer, acabou, você tem que inventar. Então, você tem que ter você tem que ter a mente fértil, né? Então, às vezes, acaba usando até guspe na pior hora, né? Mas não é bem assim, né? Mais uma brincadeira. Então, se eu ajustei o meu bloco, o meu aparelho de ultrassom com cabeçote, nos blocos de padrão com óleo, então usa-se óleo. Por quê? Porque cada tipo de acoplante tem uma densidade diferente. Ele tem uma impedância acústica diferente, uma viscosidade diferente, tem uma absorção do som diferente. Então, ajustou com uma coisa, continua com essa mesma coisa. Não pode ser alterado. Tá? Porque quando a gente vai fazer o ajuste no ultrassom, a gente ajuste sensibilidade, altura do sinal, altura da energia de retorno do sinal. Então, se eu ajusto com uma altura assim, com óleo, na hora que eu ponho água, ele fica assim. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Tem que seguir o mesmo padrão. Só por curiosidade, quem trabalha muito com pesquisa, no nosso caso aqui, acabei esquecendo de falar, mas eu trabalho na Intermetro, sou responsável técnico e da qualidade pela empresa. A Intermetro, que é um laboratório de calibração, e também tem a parte de produtos, venda de aparelhos de ultrassom, acessórios, etc. Nós aqui trabalhamos também muito com pesquisa. Então, quando a gente quer trabalhar muito com pesquisa, a gente precisa deixar os detalhezinhos aí tomar cuidado com os detalhes. Se a gente quer melhorar a transmissão do som da peça, do cabeçote para a peça, a gente acaba usando aqui mel. Sim, mel de abelha. Por quê? Porque ele tem uma impedância que ajuda muito nessa transmissão do som. Ele faz perder muito pouco sinal. Né? Lógico, isso no chão de fábrica, no campo, naquela inspeção do dia a dia, não rola. Mas quem trabalha muito com pesquisa e precisa tomar cuidado aí para não perder seu 1 dB, meio dB, 0,3 dB, usa-se mel. Né? Só uma curiosidade aí. Quando a gente tiver... nesse caso aqui, nós estamos falando de chapas planas, ok? Nesse caso aqui, estamos falando de peças curvas, tubos, normalmente tubos, tá? Notem que existe ar nesse meio. Então, existe falta de acoplamento. Né?
Se você jogar óleo aqui, se for fino, o que vai acontecer? Não, escorrega. É muito rápido. Então, se você pôr água, pior ainda, né? Então, nesse caso, impede a passagem do som. O que fazer? Usa-se, em alguns casos, cunhas, que elas possuem o mesmo perfil do tubo. Tá? Notem que ela é curvada. Okay? Então, quando ela é curvada, o som acaba se concentrando na superfície aqui da peça. Ok? Então, com isso, conseguimos focalizar o feixe sônico. Isto é, os feixes de som que se concentram em um ponto. Senão eu perco muita energia. Tá? Vou ter um retorno no meu aparelho? Vou sim, mas vai ser muito pequeno. E aí, quando a gente aumenta a amplificação de ganho de nível de ganho no aparelho de ultrassom, acaba aparecendo ruído elétrico. E isso aí acaba nos atrapalhando. Velocidade sônica. Deixa eu ver o que eu vou falar. Ok. Aqui, quando a gente mostra alguns tipos de acoplantes, depende também da onde você está inspecionando. Então, se eu estiver inspecionando, às vezes, um aço carbono, um ferro, que eu não posso jogar água por motivos de corrosão, então a água está descartada. Então, usamos um óleo e alguma outra coisa que ajude a não corroer, que evite corrosão. Se eu for inspecionar uma peça que eu tenho que estar assim, ó, cabeça para cima. Pô, se eu jogar óleo, pelo amor de Deus, vai cair na minha testa, né? Então, o que se usa? Se usa graxa, se usa algo mais viscoso que pega na peça. Então, eu consigo fazer essa inspeção. Pô, não vou usar água numa parede, né, na lateral da parede. Não, ela vai escorrer muito rápido. Então, você tem que escolher o seu tipo de acoplamento. Não é qualquer um, tá? Depende muito do uso. Velocidade do som. Então, a velocidade do som ela é constante para cada tipo de material. Ela não tem variação. Depende muito de coeficiente de elasticidade, coeficiente de Poisson, e assim vai. É a estrutura do grão dela. Então, se a gente for ver, ó, aqui apresenta alguns materiais. Aço carbono, velocidade longitudinal 5.920, como a gente já tinha falado, metros por segundo, e a transversal em torno de quase 150% da longitudinal. Ferro fundido, existem vários, mas um exemplo aqui, 5.600. Nesse caso, são ferro fundido nodular, e a transversal é bem mais baixa. O alumínio já tem uma estrutura que deixa o som andar mais rapidamente na peça, porém a transversal ela segura mais, né? Ela tem a longitudinal é maior do que o aço carbono, porém a transversal é menor, né? Então, depende muito da estrutura. O acrílico, normalmente 2.700, tem acrílico que é 2.300, cada um tem uma estrutura. E a água, devido à composição dela, a forma do grão dela, a fórmula da molécula dela, ela não tem velocidade transversal. Para qualquer sentido, qualquer direção, é 1.480 metros por segundo. Tá? É bem baixo. Por quê? Porque a água tem muita resistência. Então, ela segura o som ao caminhar. Porém, ela tem pouca absorção. Ela anda mais devagar, mas tem pouca absorção. Então, o som chega bem longe. Falar um pouco de campo próximo. Aqui temos o nosso cristal PZT, nosso cristal piezoelétrico. Nesse caso aqui, estamos falando de um cristal redondo, ok? Diâmetro D. Então, dentro desse cristal, existem
milhares de microcristalzinhos, coisinhas pequenas, tá? E eles ficam, quando eles são polarizados, quando entra uma energia elétrica nele, eles vibram. Então, por exemplo, esse primeiro microcristal fez essa vibração aqui, ó. Né? E vai seguindo. O segundo, né, começa aqui e vai. E o terceiro a mesma coisa. Lá na frente, depois de X espaço, existe uma frente de ondas. Essas micro-ondas acabam se juntando e virando uma frente única, uma frente forte, ok? Então, é assim que ocorre dentro da peça. Nessa região aqui existe muita interferência. Por quê? Porque é onda para tudo quanto é canto, né? É onda para tudo quanto é canto. Você imagina você dentro do mar ou do lago e você começa a bater na água aqui, seu coleguinha começa a bater na água lá e o outro aqui. Começa a virar uma bagunça. Porém, daqui mais ou menos uns 3 metros, 4 metros, você já percebe que já vem uma ondinha. Começa a ter uma onda, uma frente única, porque elas se juntam, elas se somam, ok? Mas naquela região próxima dos nossos coleguinhas, tá bem, tem uma interferência muito grande. Só tomar uma água aqui. A minha caneca é igual do Jô, a caneca da Intermetro. Tem meu nomezinho aqui, ó. Então, esse é o campo sônico próximo, na proximidade dos cristais. Grande variação da intensidade sônica na região próxima ao cristal. Já comentamos o porquê. Depende do tamanho do cristal e do comprimento de onda. Ok? Se a gente tiver uma onda menor, então ela vai ter campo próximo diferente. Ok? Essa é a fórmula do campo próximo. Tá? Eu não sei se eu comentei, mas essa distância aqui, ó, daqui até aqui, isso a gente chama de campo próximo, tá? Isso aqui é medido, isso aqui é calculado, né? Que é até onde a gente começa vamos dizer assim, a trabalhar com o cabeçote. Então, essa aqui é a fórmula. N é campo próximo, dF é diâmetro efetivo do cristal ao quadrado. O diâmetro do cristal, por exemplo, é 10 milímetros. O efetivo, normalmente a gente calcula aí 97%. Por quê? Esses 3% acabam tendo perda na borda do cristal. Aquela bordinha lá acaba vibrando na lateral, acaba fazendo uma vibração na lateral. Então a gente pega somente 97% desse diâmetro. Então o efetivo é 0,97 vezes o diâmetro do cristal. Vezes a frequência de vibração do cabeçote, cada um tem a sua, dividido por 4V. V é a velocidade do som da peça onde esse som tá entrando. Então aqui nós temos o campo próximo, que é a primeira região, onde pequenas quantidades são difíceis de serem detectadas, lógico, porque existe muita interferência, o sinal está bagunçado lá dentro, o sinal não está forte. Essa região 2 a gente considera já como campo distante, onde descontinuidades maiores podem ser detectadas. E aqui, lá mais para frente, quando aquela frente do som está mais agradável, está com uma soma maior, está com uma intensidade mais forte, qualquer descontinuidade compatível com o comprimento de onda pode ser detectada. Nós vamos falar sobre o comprimento de onda agora no próximo slide. Okay? Então, a gente sempre tenta fazer um trabalho para inspecionar nesta região, que é onde eu tenho mais confiança. Eu sei que o som está mais agradável, ele está da forma que eu gostaria. Ele está com aquela frente, aquela somatória das micro-ondas. Essa é a fórmula. Digo fórmula desta parte aqui.
que a gente fala qualquer descontinuidade compatível com o comprimento de onda. Tá? Então, vamos ver o que é esse comprimento de onda. Comprimento de onda igual a velocidade dividido pela frequência. Velocidade do som da peça que eu estou inspecionando e a frequência do meu cabeçote em hertz. Tá? E a menor descontinuidade que eu consigo detectar, por teoria, é a metade do meu comprimento de onda. Então, fica claro que o tamanho, menor falha que eu consigo inspecionar numa peça depende do tipo da peça e depende do tipo da frequência do cabeçote. Certo? Então, um exercício aqui rapidinho. Qual é a menor descontinuidade a ser detectada utilizando-se de um cabeçote de 2 MHz? 2 MHz. Em uma chapa de aço que possui a velocidade sônica de 5.920. Olha lá. Então, nós temos comprimento de onda igual a velocidade dividido pela frequência. Qual a velocidade da minha peça? 5.920 metros por segundo. Porém, como o resultado vai ser em milímetros, eu preciso passar de metros por segundo para milímetros por segundo. Só botar mais 3 zeros. Então, 5.920.000 milímetros por segundo a velocidade do som na peça. Dividido por 2 milhões de hertz. Como são 2 megahertz, 10 a sexta, então 2 milhões de hertz. Tá? Então, o resultado me dá 2,96 milímetros. Esse é o comprimento de onda que percorre naquela peça. Usando aquela regra da teoria do menor defeito a ser detectado, que é a metade do comprimento de onda, então eu divido 2,96 por 2, que me dá 1,48. Resumindo, se eu for inspecionar uma peça, um aço carbono, na velocidade longitudinal, com um cabeçote com frequência de 2 MHz, teoricamente eu consigo inspecionar a partir de 1,48 milímetros. Sempre lembrando que a partir do campo distante, né? Aquela terceira parte, vou voltar aqui um pouquinho, ó, é a partir dessa parte aqui, ó. Ah. Um outro aqui, ó. Qual desses cabeçotes é capaz de detectar descontinuidades a uma profundidade de 10 milímetros do cabeçote inspecionado inspecionando uma chapa de ferro fundido nodular? Velocidade sônica do meu ferro nodular, 5.600 metros por segundo. Então, ele quer saber o seguinte. Se eu tenho uma falha, eu quero inspecionar, eu tenho um target para inspecionar numa profundidade a 10 milímetros da superfície. Ok. Qual desses cabeçotes a gente consegue atingir esse objetivo? Então, vou fazer o cálculo de um por um. A fórmula do campo próximo que a gente vai usar é N igual a ao diâmetro do cristal efetivo ao quadrado, vezes frequência, dividido 4 vezes a velocidade do som da peça. Ok. No A. Então, o A, eu tenho 10 milímetros. Aqui, eu tenho 10 milímetros, 10 ao quadrado. Ok, nesse caso aqui eu acabei não calculando os 97%. Não tem problema que a diferença é bem pouca. Mas o correto é trabalhar com os 97%. Vezes a frequência, que é 4 MHz, 4 milhões de hertz, dividido por 4 vezes a velocidade do som. Qual que é a velocidade do som? 5.600 metros por segundo, ou seja, 5.600.000 milímetros por segundo. O resultado do meu comprimento de onda, do meu campo próximo é 17,9. O que é esse campo próximo? Só lembrando aqui, ó, é isso daqui, ó. É o meu campo próximo. É onde eu tenho maior concentração de energia. Tá? Abaixo disso, não se recomenda
realizar a inspeção. O B, eu tenho um cabeçote de 25 milímetros de diâmetro com 2 MHz. Então, o cálculo me dá 55 milímetros. Ou seja, o campo próximo desse cara aqui não chega nem perto do meu objetivo de 10. Tá? Então, quanto maior o cabeçote, ou o cristal do cabeçote, o diâmetro do cristal do cabeçote, lógico, mais longo eu tenho o meu campo próximo. Até se concentrar tudo demora, porque eu tenho um espaço muito grande. C. Diâmetro do cristal de 10, frequência de 2. Eu tenho aqui 8,9 de campo próximo. E o D, 25 de cristal e 4 MHz, vou ter 111. Isso é pior ainda, esse é o pior nesse caso aqui, né? Então, qual que seria? Seria o C. Resposta C. Cabeçote de 10 milímetros por 2 MHz. Por quê? Porque é o mais próximo que está dos 10 que a gente tinha de objetivo para inspecionar. Aqui, ó, 10. Simples, ok? Deixar só 10 segundinhos, 20 segundinhos aí para vocês visualizarem. Ok, vamos lá. Pergunta. Se for necessário inspecionar uma profundidade de 5 milímetros, bem abaixo do que aquela resposta C, né, do slide anterior. Então, o que devemos fazer? Então, 10 segundos para pensar aí. Se a profundidade for bem próximo da superfície, o que a gente tem que fazer? Devemos utilizar um cabeçote duplo cristal. Ok? Por quê? Porque ele tem um emissor e um receptor. Ele não trabalha, ele não possui aquele eco inicial. Porque o transdutor que está emitindo, por mais que ele esteja se autogerando um sinal, que é aquele pulso inicial bem largo, bem alto, por mais que ele está se gerando, ele não é um receptor. Então, o ultrassom não entende ele como um receptor. O sinal não volta para o ultrassom. O sinal só vai para frente. Então, o ultrassom só vai ter um sinal aparecendo na tela se caso tiver chegando no meu receptor um sinal mecânico. Que eu comentei. Por que o transdutor duplo cristal? Porque não possui zona morta, possibilitando assim a inspeção de chapas de pequenas espessuras. Não vai ter aquele mascaramento que o eco inicial de um cabeçote monocristal faz. Como esse transdutor possui feixe localizado, este acaba impossibilitando o uso em grandes espessuras. É aquilo que eu comentei. Aqui eu tenho emissor, aqui eu tenho receptor, o som sai. Se for muito longo, ele não retorna para o receptor, ele retorna para fora do receptor. Selecionar a frequência do cabeçote. Normalmente a gente vai nos 4 MHz, tá? Que estamos numa frequência mais central de tudo, vai. Espessuras acima de 100 milímetros, avaliar a possibilidade de se utilizar transdutores com frequências menores. Por que frequências menores? Quanto menor for a frequência, mais penetração eu tenho na peça. Tá? Então, frequências maiores, menos penetração na peça. Frequências menores, mais penetração. Então, se a gente chegar aquilo lá que a gente comentou lá no início, né? Aquele assunto. Consigo inspecionar 8 metros, 10 metros? Consigo. Porém, com 4 MHz, às vezes é meio difícil. Né? Com frequência alta é difícil. Então, o que a gente faz? A gente baixa a frequência. Por quê? Porque ele tem penetração na peça, ele tem força para penetrar na peça.
ok? Porque o comprimento de onda dele acaba sendo maior. Tá? Então, o comprimento de onda maior, ele consegue percorrer entre os grãos mais facilmente, não se perde, não absorve muito, não tem muita dispersão dentro do material. Para materiais anisotrópicos, por exemplo, o aço inox, utilizar frequências menores, porque é uma granulação bem ruim, bem irregular. Tá? Não existe bem uma padronização, né? Cada hora sai de um jeito o inox. Então, a gente acaba usando frequências menores para fazer essa penetração. E a seleção do tamanho também é importante. Ele influencia na dimensão da área inspecionada, que pode afetar na profundidade. Então, se eu tenho uma peça e eu vou trabalhar com... Eu tenho uma chapa, o tamanho de uma mesa, eu vou trabalhar uma inspeção com cabeçote muito pequeno, eu tenho que varrer mais, né? Então, isso vai me gerar, vai me atrasar, vai me gerar problemas com produtividade. Então, em alguns casos, a gente acaba aumentando o diâmetro do cabeçote para ter uma produtividade maior, né? Eu não preciso varrer tanto a peça. Eu já estou cobrindo um pedaço grande daquela peça. No Brasil, a gente utiliza cabeçotes normalmente de 10 e 20 milímetros, tá? É mais uma cultura nossa. Existem cabeçotes menores, normalmente de 6 milímetros. Existe de 3 também, mas isso já é muito mais específico. Existem também cabeçotes maiores, 25, que é de 1 polegada, 30, 35, existem. Técnicas de inspeção. Esse é o mesmo quadrinho que tinha lá atrás, né? Então, essa técnica de inspeção aqui é do pulso eco, ok? O meu cabeçote está em cima da peça, emite o som e retorna. Olha aí. Então, se eu tenho uma falha aqui, ó, essa é a falha aqui, ó. Esse é o sinal da falha. Nossa, essa seta ficou horrível. E notem que o som, ele abre, né? Ó, olha o que ele faz, ó. Ele não é um feixe único, né? Ele não é uma reta só. Ele acaba abrindo. Ele fecha, concentra, que é o campo próximo, fica o fluxo do som está muito forte nessa região e abre de novo. E aí notem que uma parte do som não pega a falha. Então ele chega no meu eco de fundo. Tá? Mas como o som percorre na peça, né? Como que é a física do som? Então, eu tenho aqui um videozinho, vamos ver se eu consigo passar. Então, olha lá. Olha, o transdutor. Aqui embaixo a minha tela. Então, a onda, ela chega até o final da peça e volta. Quando ela volta, ela tem um sinal, olha só, olha o sinal. Isso aqui são várias reflexões. Notem que a energia vai diminuindo, olha a intensidade da energia. Olha como vai descendo. Chega lá embaixo, está pequenininho. Por quê? Notem que o som está se perdendo, uma parte está lá para fora. Ó. Né? Olha, tem até sinal aqui rodando, aqui no cantinho, ó, cantinho da peça. Olha que bacana. Então, o som ele vai andando, cada vez que ele bate na peça e volta, ó, quando ele volta no cristal, ele tem um sinal. Vou passar só mais uma vez aqui, ó. Outra coisa, ó, que interessante. Notem o pulso inicial, olha aqui, ó. Ele se autogerou um sinal, isso que o som nem retornou ainda. Então, por isso que esse sinal é muito alto e é por isso que o duplo cristal não possui esse sinal.
porque o emissor, por mais que ele esteja se autogerando um sinal, ele não tem um valor de recepção. Ele não está configurado no ultrassom como um receptor, porque o receptor é outro cristal que é totalmente independente do emissor. Isso aqui é o comprimento de onda, tá? É a diferença entre eles aqui, ó. Se o comprimento de onda for maior, isso aqui é mais espaçado. São os casos de frequências de cabeçotes menores. Isso aí, isso aí. Bacana, né? Okay. Deixa eu passar também a interessante, ó. Vejam como que ele anda num angular também. Acho que vale a pena aqui passar para vocês. Ó, aqui é o cristal, aqui é o cabeçote angular, aqui é o cristal que está inclinado lá dentro, aqui essa região aqui é toda a parte da cunha. E aqui embaixo a peça, olha lá. Emitiu. Existe uma refração na peça. E olha que interessante. Ele tem uma parte que emite e uma parte que reflete. E sempre quando tem essa divisão, uma transmissão, uma reflexão, sempre uma onda se torna em duas. Tá? Então, isso aqui a gente chama de conversão de modos. Cada vez que existem meios diferentes de transmissão de energia ultrassônica, essa energia sônica, essa onda ultrassônica se transforma em duas. Isso aqui é um papo bem legal, tá? Mas não é para o momento. Deixamos para uma outra hora. Então, ó, olha só. A frente principal. Olha que bacana. Parece que ela se perde toda, mas daqui a pouco ela se junta maravilhosamente, ó. E aí entrou na peça. Ou entrou no cristal. Entrou no cristal, se torna em duas também. E quando vem a outra, ó, também entra. Interessante, né? Olha como que anda no bloco que a gente chama de V1, que ele tem um raio aqui na lateral. Aqui é a minha tela do aparelho também, tá? Então, ó, teve um pulso inicial, teve uma onda que foi refletida, que foi lá para o bloco amortecedor. Olha na tela lá do aparelho, lá embaixo, na parte azul. Ó, o som vai entrar no transdutor, pum! E aí tem uma berruguinha aqui também, ó. Ó, essa berruguinha aqui, ó. Que é da conversão de modos, porque ele acaba se tornando duas ondas. Tá? Às vezes isso aqui a gente acaba pensando, pô, é um defeito. Não, não é não. Você viu como o som continua? Bateu nesse raio, voltou, foi para o outro raio maior, retornou de novo. Olha como é concentrado. E criaram duas, ó. Bate uma aqui e uma outra pequenininha aí, ó. Isso aí. Então, assim que o som anda na peça. Como que é o funcionamento do aparelho, tá? Em relação ao som? Então, o pulso elétrico é enviado ao cabeçote. Tá? Em casos de aparelhos de ultrassom, estamos falando de
200, 300 volts. No caso de medidores de espessura, estamos falando próximo aí dos seus 80 volts, 100 volts, não é tanto. O transdutor ele converte a energia elétrica em acústica, né? Energia elétrica em energia mecânica vibratória e transfere o pulso sônico para a peça. Quando o pulso sônico encontra uma interface, que normalmente é a falha ou o final da peça, o som é refletido e retorna ao cabeçote. Ele retorna ao cabeçote como uma onda vibratória, uma onda mecânica. Então, o pulso ele refletido ele provoca a vibração do cristal, induzindo nele uma corrente elétrica de pequena intensidade que retorna ao aparelho. Então, da mesma forma que o cristal PZT transforma energia elétrica em energia de vibração, também se ele tiver uma energia mecânica nele, ele acaba transformando numa energia elétrica, né? Vai e volta. No aparelho de ultrassom, o sinal é amplificado e alimentado no mostrador de sinais, na tela. Por que precisa ser amplificado? Porque esse sinal ele é muito pequeno. Estamos falando aí de milivolts para menos, tá? É muito pequenininho. Essa aí é uma sequência do funcionamento do aparelho. Tá? Qual que é o aparelho? Aparelho de ultrassom, aparelho medidor de espessura. Aqui já estamos entrando numa linha de apresentação. Tá? Até agora, esse tipo de sinal aqui, ó. Opa. Esse tipo de sinal aqui chamamos de A-scan. Tá? Agora vamos mostrar o B-scan. Então aqui, ó, eu tenho um cabeçote. E esse cabeçote vai se arrastar nessa peça aqui que tem uma quebra aqui, ó, tem um degrauzinho. Então, pulso inicial, ele andou, voltou, tem um sinal. Opa, deixa ele correr. Tá? Então, notem que o sinal está um pouquinho mais para trás. Por quê? Porque é uma espessura menor. Lembrando que a tela do aparelho é como se fosse um osciloscópio, ele é um medidor de tempo, é um mero medidor de tempo. Aqui nesse A-scan, ele tem amplitude versus o tempo. E ele te dá o posicionamento da descontinuidade. Neste caso aqui, ele tem o tempo versus a distância e ele te mostra a seção transversal. Olha como que ficaria aqui. Né? Então, se eu pegar, eu tô com essa peça, estou vendo a peça no corte. E aí eu estou arrastando esse cabeçote para lá, começou aqui e terminou aqui. Então ele vai me desenhar essa peça, ele vai fazer esse desenho todo, ele vai fazer o perfil da falha interna. Normalmente a gente faz a inspeção em corrosão. Então, se eu tenho uma corrosão aqui que normalmente é imperfeita, então uma parte é maior, outra parte é menor, então eu consigo ver essa seção inteira. Olha como fica na tela. Fica igualzinho, tá fica igualzinho tá, que é a peça mesmo. Tá? É a seção transversal. A gente chama isso de B-scan, apresentação B-scan. Aqui a gente consegue visualizar aonde tem por exemplo, uma corrosão maior, ó, menor, iniciando. Ó. Aqui o transdutor passando na peça e aqui o mostrador. Olha a falha aqui, ó. Falha aqui. Isso é a apresentação B-scan. É a seção transversal da peça. Ok? Boa, vamos lá. Bom, agora eu vou dar uma... Deixa eu ver aqui. Opa, ainda não entendi. Ux. Então, tem um videozinho aqui.
Então, aqui, ó, eu tenho minha peça, opa, aqui embaixo, tenho minha peça, tá em preto aqui esse cubinho, e eu tenho duas falhas. Eu tenho uma falha que é como se fosse um furo de fundo plano, Q1, e um furo maior plano, Q2. E aqui meu transdutor. Eu vou arrastar, eu estou fazendo a inspeção aqui no zigue-zague. E aqui eu tenho minha apresentação ASCAN. Ok? Então, vamos seguir só para ver como é. Notem aqui, ó, só aparece o sinal de baixo, que é o sinal do fundo da peça. Quando passa por cima do meu defeito, olha o que acontece, ó. Vamos ver se eu pegar. Aqui, ó. Olha só. O meu cabeçote está pegando uma parte do som nesse Q1, nessa falha Q1. Então, o meu sinal, que era do eco de fundo, da base lá de baixo, reduz e aparece um eco no meio, que é essa profundidade do Q1, em relação à superfície da peça. Notem que aqui é o side view. O side view é o meu Basecamp. Tá? Olha só como ele desenhou a seção transversal da peça. E aqui é meu top view. Top view chama-se de 6cam, é visto por cima. E o end view é visto, a gente chama de dayscan, é visto da outra lateral. Vou continuar aqui, ó. Ó, me fez o desenho já da primeira falha e agora vai começar a pegar a segunda falha, que é maior. Ó, o defeito vai aparecer aqui, ó. O iScan, quando passa por cima, e aí começa a me pintar. Olha que bacana. Ele me faz o desenho da seção transversal. Isso aqui é a apresentação Basecamp. Que eu disse, isso aqui para fazer investigação, inspeção de corrosão é excelente, é fundamental. Tá? É possível fazer sem ter um Basecamp? É possível. Só que você não tem um registro, você não consegue fazer esse desenho dele, tá? Exato. Então, a Intermetro, eu não comentei ainda, mas a Intermetro ela é representante da marca da Siwi, que nós estamos com eles desde 2008, 2009. São aparelhos totalmente confiáveis, né? E deixa eu ver aqui. Só mostrar aqui, antes de falar dos equipamentos, só mostrar como que é ajustado, como que se usa um medidor de espessura. Tá? Né? Chamamos também de Thickness Gauge, medidor de espessura. Como eles funcionam? Os equipamentos que são exclusivos para medidor de espessura, tá? Não estamos falando de detetor de falhas de ultrassom. Estamos falando de medidor de espessura. Eles são muito precisos. Eles normalmente dão resolução de centésimo e com muita confiança. Eles operam normalmente com transdutores duplo cristal, lógico, porque normalmente é espessura pequena. Possuem precisão de 1/100º de milímetro ou até menor. Menor que isso não tem muito sentido, tá? Centésimo já até é ignorante, mas menor que isso, milesimal, não existe, tá? Isso aí é só para impressionar. Ele serve para medição de espessura de chapas, tubos, etc. Ele é simples, é rápido na execução, não tem muito segredo de aprender a usar ele. Então, uma simples teoria dessa que eu estou dando para vocês aqui, coisa de uma horinha e meia, a gente já sabe o que a gente está fazendo. Tá?
É necessário ter um bloco padrão. Normalmente, o que as normas pedem é mais ou menos 25% da espessura usada na calibração. Então, se eu usei uma espessura na calibração de 10 milímetros, significa que eu posso inspecionar entre 7,5 a 12,5. Lógico, existem aparelhos que têm a correção do caminho V, que é aquele caminho que a gente faz esse movimento aqui, ó, V. Então, nesse caso, eu acabo ajustando somente na parte de cima. Então, eu ajusto em 10 e posso trabalhar até 2 milímetros para baixo. A escolha do transdutor é feita em função da espessura, do material e da temperatura de peça. Lógico, não vou usar um cabeçote desses tradicionais para uma temperatura de 150 graus. Não, existem cabeçotes específicos para isso. O que há muita dúvida aí no mercado, quando o pessoal trabalha com temperatura alta de peça, normalmente alta temperatura se considera acima de 60 graus Celsius. Então, como que funciona? Eu peguei meu cabeçote, coloquei na minha peça, e eu não posso passar, normalmente não posso passar, depende da temperatura, eu não posso passar de 5 segundos na peça, hein? Isso usando acoplante específico, específico para alta temperatura. Então, eu boto na minha peça, coisa de 5 segundos no máximo, faço uma medição e tiro. Tirei, eu não posso colocar esse cabeçote na água, porque ele está quente. Se eu colocar na água, vai dar ruim, vai dar choque térmico. E aí vai me detonar o cristal interno. A gente acaba não vendo, mas ele trinca internamente e acaba o sinal. Ou ele fica falho, ele fica fraco. E você acaba não percebendo. Então, qual que é o correto? Fez a inspeção, tira e deixa no ar. Deixa esfriar no natural, ok? Sem botar ventilador, sem botar nada. É no ar. Às vezes um ventinho leve também dá, né? Não tem problema. Agora, na água é doído, hein? Choque térmico. Como se prepara a superfície para inspecionar com um medidor de espessura? Então, ela deve estar limpa, tá? Não pode estar com carepa, óxido ou qualquer outra impureza que atrapalhe. Lembre-se, se eu tiver ar no meio entre o cabeçote e a peça, o som não anda. E se a peça tiver sujeira, o som também vai acabar sendo interrompido ou ele vai acabar sendo enfraquecido naquela região. Então, primeiro limpem. Se a peça é muito rugosa, passa uma escovinha, uma escova de aço, passa uma lixa mais grossinha, tira aquela sujeira. Tá? Pode ser executada por escovamento, lixamento ou esmerilhamento, né? A limpeza. Você pode lixar, pode esmerilhar, escovar, etc. Como realiza as medições? Então, primeiro, seleciona e conecta o aparelho transdutor. Básico, simples. E liga o aparelho, né? Okay. Ajusta o probe delay do transdutor. Cada transdutor do cristal cada transdutor possui um probe delay diferente. O que é o probe delay? É o atraso do transdutor. O cristal, ele está para dentro do transdutor, ele não está na superfície. Como ele está para dentro, tem aquele acrílico no meio, aquele plástico, que é para fazer aquela inclinação. Essa espessura do acrílico, ela é variável. Cada cabeçote, ela tem 1 milímetro a mais, meio milímetro a menos. Então, isso você tem que ensinar o aparelho. Você fala assim, olha, aparelho, desconsidere o som entre o cristal e a superfície da peça. O correto é considerar a partir da entrada na peça. Então, o probe delay serve para isso. Normalmente, aquelas chapinhas que vêm nos aparelhos servem para fazer somente esse probe delay, ok? Não é uma chapinha padrão, não é um bloco padrão, não é um bloco escalonado padrão. Ela é uma chapinha justamente para fazer o probe delay. Ela não tem necessidade de ser calibrada, não tem necessidade de estar com um certificado de calibração. Verificar se o bloco de calibração está calibrado. Ajustar a velocidade do som para um material ser medido. Então, se eu vou trabalhar com aço, tem que falar para o aparelho que eu vou mexer com aço. Selecionar a espessura adequada do bloco. Então, normalmente é um bloco escalonado. Eu tenho que escolher o correto. Não vou trabalhar em 10 milímetros, em 100 milímetros e vou ajustar em 10. Não tem muito sentido.
Acoplar o transdutor no bloco de calibração com acoplante, né? Que você vai usar na inspeção. Ler a medida e aí fazer o ajuste da medida. Todo aparelho você tem o ajuste desse valor, né? Então, às vezes ele está com 5 milímetros, o bloco é de 5 e está com 4,80. Então, você faz esse pequeno ajuste para ele corrigir. Verificar se a leitura está correta. Como eu disse lá no início, quanto mais preciso você for na calibração, melhor vai ser a sua informação lá na frente, mais confiável, mais correta vai ser, vai ter menos erros. Esses daqui são alguns blocos escalonados, tá? Esse furinho aqui serve para você andar com, pendurar ele. Só isso, mais nada. Então, aqui, ó, existem, aqui ele tá, esses blocos escalonados estão em polegadas, né? Então, 1/4, meio, 3/4, 1 polegada. Aqui está em milímetros, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Vai de 1 aqui, deve 5, 6, 7, deve ter 1 a 10 milímetros. Então, isso aqui são os blocos escalonados. É assim que a gente se ajusta, tá vendo? Coloca no degrau, por exemplo, de 4 milímetros, aí, ó. Olha aí. Isso aqui dá até precisão milesimal, mas não precisa disso, isso é demais, tá? Mas bacana. Esses aparelhos são muito precisos. Algumas aplicações. Inspeção em tubos. Olha, medição. Olha aí o cabeçote aqui. Inspecionando o tubo. Aí, ó. 3,5 milímetros de espessura. Inspeção sobre corrosão. Né, de corrosão. Então, o cabeçote está do outro lado, tá? Está na superfície externa do tubo. Olha como está isso aqui, ó. Então, se você tiver ainda o Basecamp vai conseguir te dar toda essa seção transversal aqui da corrosão. Chapas finas, olha isso aqui, 0,29. Só um detalhe, isso aqui são equipamentos da SIUI que a Intermetro representa, tá? Ela tem representação de vendas e suporte técnico. Então, olha só, 0,29. Mas que ignorância, hein? 0,29. Provavelmente esse cabeçote não é de 2 ou 4 MHz. Isso aqui deve ser de 7,5, 10, 15 MHz. Estamos falando de cabeçotes de alta frequência, porque senão ele perde resolução. E para chapas finas, altas frequências. Medição de multicamadas. Então, está vendo o cabeçote aqui, ó? Então, aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho outra. Então, o aparelho consegue me dar tanto a espessura dessa camada como da de baixo, da base lá embaixo. É só para vocês verem aqui, ó, 160, olha, 0,29, 3,5, olha a gama, né? O que manda é a frequência. Esse cabeçote aqui, se bobear, ela é de 4 MHz. Inspeção com Basecamp. Então, tá vendo? Ó, quando se faz aquela inspeção no bloquinho escalonado, olha isso aqui, ó. A seção transversal. Então, A-scan, B-scan. Estrutura de asas de avião. Chapas de barcos, iates e assim vai. E a gama é muito grande, tá? Então, fibras de carbono, aço, carbono, inox, alumínio, latão, plásticos. Se for plástico, borracha. Se for borracha muito mole, já é um pouquinho mais complicado, porque o som ele acaba sendo absorvido pela borracha. Aí tem que trabalhar com frequência muito baixa. Aqui, ó. Então, só falar um pouquinho aqui da Intermetro com a SIUI. Então, esse aqui é o logo da SIUI. Ela é uma fabricante, é uma fábrica que tem um pouco mais de 500 funcionários.
Os nossos técnicos da Intermetro têm treinamento lá e a gente representa eles desde 2008, 2009. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são os medidores de espessura que a gente usa deles, né? Que a gente revende deles. Esse aqui é um pequenininho que a gente coloca no braço e aí fica com outra mão livre para anotações, etc. Colocar ocupante. Isso aqui é um equipamento um pouquinho maior. Vou passar aqui os modelos que a gente possui. Desses pequenos aqui, ó, nós temos o CTA 30A, B e C. O A, ele faz medição de espessura e velocidade do som, ou seja, medindo a velocidade do som da peça, a gente consegue ter uma noção de que material que é. Tá? O aparelho ele não te fala que material, esse aqui é um aço inox 304. Não, você tendo uma velocidade do som, aí vai longitudinal próximo dos 5800, 5850, você já tem uma noção que é 5750, já pode ser inox. Resolução de 1/100. Existem formas de medição que ele te dá mínimo, média, diferenças, limites, ele te dá alarme. Você fala assim, olha, me dá alarme abaixo de 3 e acima de 5. Ele fica apitando. Tem uma memória bem extensa, tá? Cara, esse aparelho usa 2 pilhas palito. Pode usar Duracell, Panasonic. Só não aquelas que são mais camelô, né? Que a gente fala, tipo HW. Aí não é muito interessante trabalhar com aquelas baterias. A corrente delas é muito baixa. Não se percebe, mas é muito baixa. E ele é leve. Com bateria tem 120 gramas. Okay? O B, o modelo B, ele tem as mesmas coisas do A, mas ele trabalha, somando que ele trabalha em outros tipos de frequências. A placa interna dele já é preparada para outros tipos de frequências de cabeçotes. E também trabalha com alta temperatura. Ele também tem a opção de fazer de ajustar o aparelho em 2 pontos. Quando você ajusta em 2 pontos, por exemplo, você tem um bloco escalonado. Eu quero ajustar em 4 e 20 milímetros. Quando você ajusta nesses 2 pontos, ele te ajusta automaticamente a velocidade do som. E ele tem uma função Fast Scan, que é uma medição mais rápida, que você pode correr com ela. Ela tem uma PRF maior. PRF é frequência de repetição de pulsos. E tem o modelo C. O C basicamente é para medição sobre camada de tinta. Então, além desses itens de trás, o C também contempla a medição sobre camada de tinta. Com esse modelo C, eu não preciso remover a tinta da minha peça. Todos os aparelhos vêm com um software de análise de dados. Então, eu faço as medições, depois eu coloco num gráfico e o software me mostra aqui com gráficos, com tabelas, planilhas, e eu consigo fazer o relatório da inspeção. Existem também o modelo CTS 49 e 59. Qual a diferença dele para o 30? Eu tenho a apresentação iScan. Isso aqui para inspeção sobre camada de tinta é excelente. Tá? A medição sobre camada de tinta. Ele também tem um software. O software dele é um pouquinho diferente, mas também serve para a mesma coisa. Para você pega todos os dados aquisitados e faz o relatório. Ele te dá tabelas, planilhas, gráficos, tal. E o modelo CTS 59, a diferença dele do A, então ele tem tudo do A, mas ele tem a apresentação B-Scan, que para corrosão é bem legal. Ó. Isso aqui, ó. É a apresentação transversal, a seção transversal da inspeção da peça. Ok? E ele mede também a camada de tinta. Aqui mede sobre camada de tinta. E aqui mede a espessura da camada de tinta. Às vezes é necessário saber. Esse é o 59. E também existe o modelo Smartor TG, que é tudo até agora, mais uma série de funções, porém ele é um detetor de falhas por ultrassom. Eu posso usar ele tanto para medição de espessura, quanto para detecção de falhas de ultrassom. Okay? Detecção de falhas em solda, descontinuidades em chapas, e assim vai. Tá? São objetivos diferentes. Ele também te dá aqui a posição do transdutor
na solda, onde está o defeito na solda. Tá? Aí a gente consegue acabar indo para uma outra linha aí de técnica, né? Mas ele também é um TG, ele também é um thickness gauge, ele também é um medidor de espessura. Okay? Então, falando um pouquinho dos aparelhos, agora a gente vai fazer uma demonstração prática. Então, eu vou fazer uma prático. Eu vou dar um pause aqui, vou pegar aqui o material e vou continuar. Ok? Então, vamos buscar aqui. Bom, pessoal, retomando aqui, eu separei aqui um aparelho, né? Então, eu vou baixar aqui a câmera para vocês verem. Aqui, ó. Aí, ó. Tá? Então, aqui eu tenho um aparelho que é do modelo CTS-30C, que é para medição de camada de tinta. Você vê como ele é pequenininho, né? Ele tem aqui atrás, ó, que a gente pode prender no pulso, tá? Bem facinho. Ele vem dentro desta caixinha aqui, ó. Dentro dessa caixinha aqui. Um estojinho, vem o CD do software, assim, né? Então, vem a caixinha. Esse aqui de novo. Então, olha só. Aqui eu tenho alguns blocos para fazer o teste, tá? E tenho também um bloquinho escalonado, tá? Como que inicia o ajuste do aparelho? Eu coloco aqui em cima, que é aquela chapinha que a gente comentou do probe delay. E aí ele vai me ajustar por volta dos seus 4 milímetros. Olha lá, 4 milímetros. Ok? Eu faço ajuste também no meu bloquinho escalonado, tá? Esse bloquinho escalonado aqui, ele é um bloco escalonado de inox, tá? Que é o que eu tinha aqui em mãos. Então, ok? Tá? Ele é de inox. É só para mostrar aqui. Eu já fiz o ajuste do aparelho com aço carbono. Tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho algumas peças, que é exemplo nosso aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Isso aqui está bem corroído. Então, tentar deixar aqui, ó. Fica fácil de visualizar. Então, ó, se eu pegar a parte lá de baixo, ó, 53 milímetros mais ou menos. Se eu arrastar um pouquinho mais para cá, ó lá, 29. Vamos supor que a gente nem está vendo essa peça por dentro, né? Que aqui tem uma seção transversal, né? Que ela está cortada. Ó, pô, aqui, ó, 52, ó, parte maior aqui, ó. Se eu arrastar um pouquinho, 28, mais um pouco, volta lá seus 52, 53. Ó. E aqui eu tenho mais baixo, 29. Ver como é rápido, né? Aqui eu tenho uma pecinha de ferro e eu tenho uns furos de fundo plano. Vou inspecionar ela como se fosse pelas costas dela, né? Pelo fundo dela. Ó, 16 milímetros e tal. Aí eu vou tentar, vou fazendo escalonadinho aqui dele, ó. 3, ó. Voltar, 16. Aí eu vou entrar naquele furo lá, ó. 8 milímetros, 7,94. Sair dele de novo.
Agora na parte menor. Agora eu vou tentar pegar o defeitinho aqui dele, ó. 1.6, ó. Vou sair dele de novo. Viu? Bacana, né? Essa chapinha aqui é a mesma dessa daqui, né? O mesmo estilo, só é material diferente. Aqui eu tenho uma pecinha, ó, fina, fina, fina. Ó, 1.3. Sempre colocando um pouquinho de acoplante, né? Se não tiver acoplante, vai dar ruim. Aqui eu estou usando o óleo. Esse óleo que eu estou usando aqui é o mais baratinho que eu encontrei aqui do lado no posto de gasolina, tá? Óleo de motor de carro. Ele não é tão fino, que fica escorrendo tão fácil, também não é tão viscoso, tipo uma graxa, né? Então, uma chapinha bem fina. Aí também tem o tubo. Esse tubo aqui é de inox. Aí, ó, 3 milímetros. Vou colocar de novo. É aquilo lá que a gente comentou, né? Ó, ele é curvo e eu tô com um cabeçote plano. Então, ele vai perder sinal. Então, tô tentando forçar aqui só para demonstrar para vocês. Mas o correto é usar uma cunha aqui. Sei lá, 4 milímetros mais ou menos. É, sem óleo é ruim. É quando você põe no óleo, ó, que coisa linda. Quando você põe em peça plana, né? Essa curvada aqui é o ó, ele perde energia. Tá? Mas é só para mostrar, fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, tá? Coisa simples. Tá? Pra vocês verem como é rápido a inspeção por espessura. Tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, algum ponto de corrosão, ó, na hora que entra aqui, ó. E se eu tivesse um B-scan nesse aparelho, que esse aí não tem, ia ser excelente. Eu ia conseguir ver esse rasgo aqui, esse furo de fundo do pano. Ó. Assim é melhor. Bacana, né? Bem simplesinho aqui, só para mostrar para vocês. Aqui também eu tenho uma chapinha que é para simular como se fosse uma tinta, tá? Como se fosse uma camadinha de tinta. Eu quero mostrar para vocês que o valor é o mesmo. O aparelho ele acaba mantendo o mesmo valor. Então, aqui, ó, se a gente pegar essa, ó, por 20,65, mais ou menos isso. Se a gente colocar, deixa eu fazer o ajuste. Deixa eu fazer o ajuste para o inox aqui. Então, vou colocar 2 pontos, sendo que o primeiro ponto tem um paquímetro aqui, ó. Então, vou pegar esse menor aqui, ó. Tá com 4 milímetros, né? 3,99. E a maior aqui tá com 24,90.
24,90. Vou deixar o contrário aqui, dá para 24,90. Opa! Então, é 4 e 24,90. Então, 4 já está. E 24,90. Então, coloco no menor aqui, ó. Ele já registrou o primeiro. Agora eu vou pegar o próximo. Só apertar para baixo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Fez errado, peraí. Fazer o contrário é difícil. Então tá certo aqui. Então agora o primeiro ponto. Agora sim. Primeiro ponto. Vamos ajustar em 4. E agora vamos ajustar em 24,90. Aí, ó. 24,90, 20, 15, 10, 6, ó. Cravado por 1 centésimo, Jesus do céu. E vocês notem que mudou a velocidade do som aqui, ó. Ele está com 5,750 aproximadamente. Então agora é a velocidade do inox, que esse bloquinho escalonado é inox, tá? Então aqui, ó, eu estou medindo quase 20 milímetros, ó, 19,9, coisa assim. Então agora eu vou colocar na função sobre camada de tinta. Deixa eu ver se entrou, acho que entrou. Entrou. Tá. Então agora eu estou com camada de tinta. Então, vou pôr um pouquinho de acoplante aqui. Então a gente estava com um valor de... Por que eu não fiz isso antes? Olha lá, próximo dos 20, né? Eu vou colocar a chapinha aqui, ó. Como se fosse uma tinta. Aí, ó, mesma coisa. 20 milímetros. Tá? Então, essa camada aqui deve ter 0,4, tem 4 décimos, se eu não me engano, de milímetro. Então, deveria dar 20,4, 20,5. Então, esse aparelho eu ajustei, ele falou assim, ó, médio agora eu estou medindo sobre uma camada. Então, ele tem um sinal da camada, ele entende que aquilo é a camada de tinta e acaba tirando aquele valor. Tá? Então, considera só o aço. Ó. Se a gente pegar o de cima aqui, ó, 25. Ó. Também deveria ser 25,4, mas ele desconsidera a camada. Então, esse é o nosso aparelho que mede sobre camada de tinta, ok? A capa fina aqui não vai dar com essa camadinha, não. Deixa eu ver aqui. Ah, dá, 6 milímetros. Bacana. Ok? Então, queria demonstrar isso aqui para vocês, coisa rápida. Tá? Agora eu vou meio que finalizando o nosso mini curso aqui, tá? Que é bem mini mesmo, tá? A ideia é só mostrar para vocês como funciona esse trabalho, ok? Então, eu vou passar dois videozinhos aqui, mas é coisa bem rápida, tá? É bem interessante. Esse é o Smartor TG. Ele está com um encoder junto com o cabeçote. Então, conforme ele vai fazendo a varredura com esse encoder, vai rolando na tela a mesma distância. Então, se ele inspecionar, varrer 100 milímetros, vai correr 100 milímetros também na tela.
Esse aqui é um outro vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais completo, porque mostra alguns ajustes que o inspetor faz antes de realizar a inspeção. Então, no aparelho mostra a tela A-Scan na parte de baixo e na parte de cima vai aparecer o B-Scan. Lembrando que a apresentação B-Scan que aparece aí na tela, ela é a seção transversal da peça. Nesse caso é um bloco escalonado. É isso aí. E o último videozinho é de um parceiro nosso, da Endcheck Santos. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Deixa eu tentar colocar já direto no ponto mais importante. Vou dar um pause aqui para ajustar, tá? Ó, pessoal, eu fiz uma mágica aqui. Não sei por quê, o que aconteceu com o meu computador. Ele perdeu a internet aqui. Então, para não perder a linha, eu coloquei aqui, espelhei num monitor. Então... esse equipamento, pelo que eu percebi, ele tem uma facilidade, ele tem uma compensação de feixe que a gente não precisaria estar utilizando os 25% daquela faixa de tolerância que normalmente a gente adota. Ó, pessoal, essa peça aí que ele está inspecionando, ela está cheia de corrosão por dentro, por baixo. Aí aqui eu estou numa situação, prevendo uma situação de campo, uma chapa aí por volta de meia polegada. Olha, eu encontro alguns desvios no meio do caminho. Vocês notam que aparece alguns valores mais baixos do que a espessura da peça, né? 8 milímetros, 4 milímetros. Isso aí é toda a peça está toda corroída por baixo. Olha só, para a gente ter uma ideia de como é que é essa chapa. Olha como ela é de baixo. Olha, toda esburacada, toda corroída. Esses problemas, né? Esses alvéolos. Então é isso que eu queria mostrar, tá? Agora com a mágica da edição, estou de volta aqui. Então apresentei algo bem curto, tá? Mais um aprendizado aí para quem está querendo iniciar na área de medição de espessura. Então deixo aqui o agradecimento. E aqui é o meu contato, tá?
Então, ó, meu e-mail marcio@internet.com.br e o telefone, esse aqui é meu celular, tá? WhatsApp também, hoje tudo WhatsApp, né? Então, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer necessidade, eu tenho dúvida sobre aquela apresentação, sobre aquilo lá que você falou, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Agradeço a toda a organização da Civui, agradeço ao Aislan pelo convite e estou à disposição aí para o que vocês precisarem, tá ok? Então, agradeço a todos aí. Obrigado.